Graça e paz, uma boa tarde para todos. Sou o pastor Luiz Carlos Moreno. Estou transmitindo mais uma palavra da parte dos céus para os nossos corações e que Deus nos comunique o seu querer e a sua vontade para este momento. Eu gostaria muito que a mensagem de Deus chegue aos corações daqueles que necessitam desta palavra, independente de onde você esteja e qual a sua situação. Primeiro, eu gostaria de dizer para você que Deus te ama muito e tem um propósito muito grande no teu coração. Baseado naquilo que eu tenho visto através de vídeos e áudios, uma nova igreja, uma igreja atuante, uma igreja missionária, uma igreja de pregadores do telhado, pregadores das suas varandas, dos seus apartamentos, pregadores do telhado. Homens e mulheres que até então estavam e viviam anonimamente a fé, de uma hora para outra, através desse problema que nós conhecemos, se voltaram a louvar a Deus das suas varandas, das suas casas, dos seus apartamentos, virar os pregadores do telhado. Sendo assim, eu quero trazer um tema nesta tarde sobre aqueles que não fazem mais parte do hall de membro. E isso tem me preocupado bastante e é o que eu gostaria de abordar nesta tarde. Com certeza vai te ajudar também a encontrar outras pessoas que estão vivendo numa situação de risco, longe da fé, né? Percebam que com esse vírus, as autoridades, os governos, os que têm o conhecimento da área de saúde, né? O que eles falam? O que eles pedem para todas as pessoas? Saiam da rua, voltem para casa. Tá entendendo ou não? Ainda não, né? O Ministério da Saúde adverte a todos os brasileiros que voltem para casa de quarentena, esperando isso passar. Porque no mundo você pode ser contaminado. Já está entendendo ou não? Para quem é a mensagem? No mundo você pode ser contaminado e trazer para casa o vírus e afetar os mais fracos, atingir os mais fracos, os que estão em casa. Então, o ministério adverte: volte para casa, não fique na rua. E essa tarde, 3h15, eu gostaria de trazer uma mensagem para quem está fora da igreja. Volta para casa. O Ministério da Lapada adverte: volta para casa. Os céus te convidam: volta para casa. A mão de Deus ainda está sobre ti para dizer: volta para casa. Porque em casa você estará guardado. Em casa você estará protegido. Volta para casa. O tema dessa tarde é: voltem-se para Deus. E eu estarei lendo 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15, que diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Porque eu ouço muitas pessoas dizendo: eu sou a igreja. Não podemos dizer eu sou a igreja, mas nós somos a igreja. Um ajuntamento de pessoas, um grupo de pessoas, tirado para fora, reunidos, uma assembleia. Essa é a igreja. Não uma pessoa só dizer: eu sou a igreja. Não. Você é membro da igreja. Você faz parte do corpo. Você tem que estar ligado ao corpo. Não adianta. Você tem que estar ligado ao corpo.
não viver sozinho. Não. Temos que estar unidos, ligados. Essa é a igreja. São vários tipos de membros. Uns mais fracos, outros mais fortes. Um é o dedo, o outro é o dedo do pé, o outro é o olho é o ouvido, o outro é o nariz. Mas todos fazem parte do mesmo corpo, tem que estar unido. Alguns textos da Bíblia falam diretamente com os que estão afastados do Evangelho. E nós que eu digo, alguns irmãos, trazem a seguinte palavra: olha, Jesus te ama, volta para casa. Traz aquela palavra de conforto, de consolo, esperando que isso vá trazer o irmão de volta, e na maioria não traz. Eu quero dizer para você o que a Bíblia diz a respeito de você que está afastado. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso de número 19, que diz: arrependam-se, pois e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Arrependam-se, pois e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Amém? Nós precisamos ter um povo que ame os que se afastaram, mas não lhe ocultes a verdade, a palavra. A palavra tem que ser pregada. Já de muitos homens se apartaram do Deus vivo, deixaram a fé. Deixaram a fé. Quer saber de uma coisa? Pare de acusar o seu líder, o seu pastor. Pare de acusar os irmãos da sua igreja, da sua congregação. Não tem nada a ver com o ato que você tomou, não. Né? Tem nada a ver, não. Quando eu leio em Filemão capítulo 1, verso 24, que só tem um capítulo, está escrito assim: assim como também Marcos, Aristarco e Demas, meus cooperadores. Paulo dizendo a respeito dos seus cooperadores, homens que estavam envolvidos na fé, na obra, que cooperavam com a obra, que faziam a obra, que anunciavam o evangelho, que estavam ali com Paulo, desce o que der, que caminhavam com ele, que estavam do lado dele. Mas o que aconteceu? Me diga o que foi que aconteceu. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Demas desamparou Paulo, amando o presente século. Amou muito mais as coisas do mundo do que está na casa de Deus, do que as coisas dos céus. Amou o que o mundo oferecia, o glamour do mundo, o brilho do mundo, a glória do mundo, o louvor do mundo, os prazeres do mundo, muito mais do que as coisas de Deus. Aí vai querer culpar o teu pastor? Imagina, se o teu pastor fosse Paulo, o apóstolo São Paulo. Porque de Demas era Paulo, o apóstolo Paulo era o seu líder espiritual. Eu não entendo isso. O líder de Demas era Paulo, o baluarte, o desbravador da fé. Aquele que anunciou a palavra de Deus incansavelmente. Só que esta síndrome de Demas não parou. Ainda tem muitos homens e mulheres que se afastam e a primeira coisa que faz é o meu líder, o meu pastor, é o irmão A, é o irmão B. Pare com isso. A primeira coisa que você tem que entender é: arrependa-se e volte-se para Deus. Só isso. E aí você vai construir a tua fé na palavra de Deus, sabendo que um come carne e outro come legumes. O ouvido não pode reclamar do olho, a mão direita não pode reclamar da mão esquerda. São parâmetros de ações, de fé, de chamada. Uns se dedicam mais, outros menos. Sempre haverá problemas no meio da congregação. São pessoas imperfeitas.
É por isso que Jesus disse: eu vim para os doentes. Somente quem não tem esta visão é que sai da igreja, porque ele não se acha mais doente, ele se acha são, ele não quer mais viver no meio dos pecadores, no meio dos fracos, que é a congregação. Ele acha que está todo mundo em pecado. Aí Jesus diz assim: eu vim para esses, para os que estão em pecado, para os que reconhecem a sua fraqueza, eu vim para esses. Né? Sabe aquela ilustração que as pessoas dizem? Não sei se você já ouviu, já deve ter ouvido, e eu vou repetir só para você entender. Né? Um homem chegou na penitenciária e começou a dizer, o juiz chegou na penitenciária e começou a perguntar: meu amigo, o que você fez para estar aqui preso? E ele disse: doutor, eu não fiz nada, eu estou aqui injustamente, eu sou inocente. Perguntou para o outro presidiário: por que você está aqui? E ele disse: doutor, me acusaram, mas me acusaram injustamente porque eu sou inocente. Eu não deveria estar aqui, doutor. Perguntou para o outro: e você, meu amigo? Lá no canto dele, de cabeça baixa. Pela terceira vez que o juiz perguntou, ele olhou para o juiz e disse: eu estou aqui porque mereço. Eu estou aqui porque eu não valho nada. Os meus atos me trouxeram para cá. Sabe o que o juiz fez? Disse assim: solta esse daí, para não contaminar os outros que são muito santos. Tirem esse impuro daí, esse que é culpado, porque os outros são puros, são santos, senão ele vai contaminar os outros. Tá, deu para entender ou não? É muita gente que deixa a igreja, o caminho da fé, e diz que a culpa é de quem ficou na igreja. E o certo é quem saiu da igreja. A vítima é quem saiu da igreja. O problema está na igreja e não no que saiu da igreja. E ele vai sendo alimentado com isso, odiando o irmão, odiando a igreja, fazendo e acontecendo. O mundo vai entrando, um abismo vai chamando outro abismo, e aí o problema não para. Basta que nós entendamos: a questão não é o teu pastor, não é o teu pregador, não é o líder, não é o irmão, não é a tua esposa, não é o teu esposo, o problema é você. O problema sou eu, o problema somos nós. Já estamos cansados de ouvir pessoas que estão sempre procurando em quem se acusar, em quem se agarrar para poder justificar os seus erros. Não pode. Eu queria que você me desse o máximo de atenção e anunciasse para outras pessoas a palavra que tem poder para libertar as almas. 2 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 20, diz assim: olha, porquanto se, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes e que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. De lama. Pessoas que estão vivendo fora do evangelho precisa voltar-se para Deus. E esta mensagem é para você: volta para a casa de Deus. Não importa, você tem o poder de escolher o seu pastor. O pastor não escolhe a ovelha, mas a ovelha escolhe o pastor. Não fique amputado nesse mundo. Não tem vez. Deus vem buscar a igreja. A igreja somos nós, não é eu sozinho, não é você sozinho, isolado num canto, reclamando e deixando o pecado se aflorar na sua vida. Não. A igreja somos nós, unidos ali, louvando a Deus. Deixa eu apresentar para vocês algumas coisas que alguns andam dizendo. Quer ver uma coisa? O pastor tem que dar vida pelas ovelhas. Glória a Deus, é verdade. Vamos à parábola. Algumas parábolas que Jesus deixou. Quer ver? Lucas capítulo 15.
Versículo 4 e 5 diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a põe em seus ombros com alegria? Encontrar uma ovelha perdida e trazê-la de volta com alegria. As 100 ovelhas, 99 fica no aprisco, e o pastor vai em busca da 100ª ovelha. E quando a encontra, traz nos seus ombros para casa. Ela aceita o conselho pastoral. Ela aceita que ela está perdida, que ela saiu de casa junto com as outras, mas por algum motivo ela se perdeu. Que não é estar perdido sem querer voltar para casa, mas ela se perdeu esperando uma palavra para voltar. Essa é a 100ª ovelha, que quando o seu pastor encontra e diz volta para casa, que traz com ela nos ombros, ela volta para casa porque ela estava cansada e ferida do mundo. De repente querendo encontrar o caminho de volta e não encontrava. Esta é a 100ª ovelha, que quando ouve a verdade, a palavra que liberta, ela sente o desejo de voltar para casa, de voltar com seu líder para os braços ou nos braços, por estar cansada. Ela reconhece isso. Mas nesta parábola Jesus também diz: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? O segundo tipo de pessoa que se perde dentro de casa. Vou repetir: o segundo tipo de pessoa se perde dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa ela se encosta. Aleluia! Dentro da casa, dentro da igreja, ela é um vaso emborcado. As cinzas começam a vir sobre ela. As cinzas, a poeira começa a bater no vaso que não quer ser usado. Ela está num canto. Ela não quer ser usada. É como a dracma, perdida onde? Dentro de casa. E o que é que a mulher faz? Ela acende a candeia. E quando acende a candeia, o que é que ela faz? Ela percebe que a casa está suja. E ela vai à casa para encontrar a dracma. A dracma que se perdeu dentro de casa é aquele crente que não se apresenta mais para nada na casa de Deus. Ela é um vaso emborcado, empoeirado no canto da casa que não tem mais utilidade. Acha que não presta mais para pregar, para cantar, para louvar, para adorar, para evangelizar. Aonde colocar? Ela diz que não pode, não tem tempo, não sabe, não quer ser usado pelo Senhor. Essa com certeza vai ficar empoeirada, perdido. E tem que acender a candeia e procurar ela, porque ela não se apresenta mais para nada. Falta culto, fica em casa, está sempre se ocultando, nunca está pronto para nada. Preciso acender a candeia e procurar varrer para poder encontrar essa preciosidade. Você ainda tem valor. Está perdido dentro da casa de Deus, você ainda tem valor. Volte a adorar a Deus, volte a clamar, volte a adorar, volte a glorificar o Senhor. Você foi chamado para isso. Quem é que está colocando no teu coração que você tem que ficar num canto empoeirado na sua vida? Está se perdendo dentro de casa. Não pode. Deus ainda quer te usar. Acenda a candeia. Acenda a candeia. Ainda tem óleo na casa. Você está entendendo o que a mulher está dizendo? Ainda tem óleo para acender a candeia. Parecia que não tinha, mas tinha. Parecia que a poeira não ia sair, mas tinha jeito de ser visto. Sabe por quê? Porque o início da procura foi acender a candeia.
ainda tinha azeite na botija, ainda tinha óleo para queimar, ainda tinha fogo, ainda poderia ser aceso. Você não morreu, ainda tem azeite na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Deus, que ainda procura os que estão perdidos por aí. Volta para casa. Aleluia. Do lado de fora tem o coronavírus, dentro de casa tem a glória. Do lado de fora tem infecção, tem a transmissão do vírus que manda. O ministério da lapada adverte: volta para casa. Aleluia, volta a ter comunhão com a tua família, volta a ter comunhão com a igreja, volta para casa, volta a ter comunhão com o céu. Do lado de fora as pessoas morrem, estão expostas. Volta para casa, que o Senhor ainda tem um plano para você. Deixa eu te apresentar o terceiro tipo de pessoas que se afastam. Você quer ouvir? Lucas, capítulo de número 15, verso 17 e o verso 18. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. O primeiro grupo de pessoas que se perderam lá fora, porque foram e não conseguiram encontrar o caminho, mas o desejo era estar na casa, se perderam, a centésima ovelha. O segundo grupo de pessoas se perdeu dentro de casa, emborcado, sem querer ser usado, a poeira tomando conta, mesmo que tenha um pouquinho de azeite, se perdeu dentro de casa. O segundo grupo estava perdido dentro de casa, com a lamparina apagada e cheia de poeira, vaso emborcado. Agora, o terceiro grupo de pessoas que se perdem é aqueles que por si só resolve abandonar a casa com tudo que tem e ir lá para fora gastar com os prazeres do mundo. Deixa eu te chamar a atenção. O primeiro grupo, o pastor foi buscar a centésima ovelha. O segundo grupo que se perdeu dentro de casa, a dona varreu a casa após acender a lamparina. Agora eu te pergunto, e o terceiro grupo que resolve abandonar tudo que tem? Uma boa palavra, uma boa doutrina, um bom pastor, bons amigos, irmãos, uma igreja que vive a verdade da palavra de Deus, e a pessoa resolve abandonar a casa de Deus e ir lá para fora gastar com o mundo e com os prazeres. Me diga, aonde está a figura do pai indo em busca desse filho pródigo? Me mostra. Me mostra a figura do pastor indo em busca desse que resolveu pegar todos os bens que tinha na casa do pai e ir lá para fora gastar com os prazeres mundanos. Me mostra. Sabe o que foi que aconteceu? Esse filho pródigo caiu em si, começou a refletir e entender que na casa do pai, até quem é empregado diário tem pão para comer, tem palavra, tem exortação, tem doutrina, tem profecia, tem bênção, tem tudo de bom na casa do pai. Sabe o que ele fez? Caiu em si e disse: vou voltar. Vou voltar. Não foi o pai lá buscar, não foi o irmão buscar, não foi ninguém. Ele lembrou da glória que tinha na casa do pai, da abundância que tinha na casa do pai, de tudo que tinha na casa do pai. E ele disse: vou voltar. Tenho necessidade de voltar e vou dizer: pai, eu pequei, foi eu que quis sair. Você está entendendo os três tipos de pessoas que se perdem? É preciso que esse povo entenda a necessidade de cair em si e voltar para casa, se humilhar diante de Deus,
Porque o próprio Jesus disse: eu vim para os doentes. E ele descobriu que Judas, aleluia, descobriu no bom sentido, que Judas iria traí-lo. Ele sabia que Pedro iria negá-lo, mas continuou com todos eles juntos, louvando e adorando a Deus e participando da Santa Ceia, da comunhão dos santos, aleluia. E muitos hoje, porque o irmãozinho feriu, magoou, ele já quer deixar a congregação e abandonar tudo e sair para o mundo. Não justifica. Você está querendo ser mais santo do que Jesus, que estava sentado com publicanos e pecadores, que estava sentado e participando da Santa Ceia com Judas e com Pedro. Você está querendo ser mais santo do que ele? Será isso que está acontecendo? Aí o que muitos fazem? Vou sair da minha igreja e vou para outra igreja, porque a minha igreja não existe, a minha igreja não tem amor, a minha igreja... Aí quando chega na outra igreja, o outro já está saindo daquela igreja que você vai, e ele já está dizendo: estou saindo dessa porque não presta. E assim começa, um para um canto, outro para outro, e o reino de Deus não aumenta. Fica só esse vai e vem de crente para cima e para baixo, porque não quer conserto. Tem que se arrepender. É o que a Bíblia diz: se arrependa e volte à casa do Pai. Saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Que Deus nos abençoe nesse tempo presente, e que você que está afastado, ou você que estava pensando em parar, encostar o teu chamado, o teu dom, o que Deus colocou na tua vida, levante-se, não se perca nem fora, nem dentro de casa, nem vá para o mundo gastar o que você tem na casa de Deus. Volta hoje, essa é a ordem de Deus. Volta hoje para a casa do Pai. E eu já estou esperando o teu comentário dizendo: pastor, eu estou voltando hoje para Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te sustente. Porque desde antes sempre foi apresentado 2 caminhos para qualquer um escolher: a porta larga e a porta estreita. O caminho largo e o caminho estreito, a árvore má e a árvore boa, a planta que o pai não plantou e a planta que o pai plantou, o filho das trevas e os filhos da luz, a semente corruptível e a semente incorruptível, vaso para honra e vaso para desonra. Resolva você quem quer você ser. Resolva quem você quer ser. Resolva hoje. Resolva hoje. Quer ser vaso de honra ou vaso para desonra? Decida hoje. Pega a tua espada e volta para a casa do Jeová. Deus tem uma obra na tua vida ainda. Você está entendendo? Deus ainda te ama. Louvado seja o nome do Eterno. Recebe esta palavra hoje, em nome de Jesus Cristo, e que o Eterno Deus te conceda fortalecimento, graça e misericórdia da parte dos céus. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus.